Existe um Deus que foi injustamente retratado durante séculos. Um Deus temido, mas raramente compreendido. Um soberano silencioso que preferiu a ordem ao caos, a justiça ao reinado de glórias. Hoje, você vai conhecer aquilo que a mitologia esqueceu de contar. Esta é a verdadeira história não contada de Hades. Hades nasceu como o mais velho dos três irmãos, destinados a moldar o destino do cosmos. Mas antes que qualquer história pudesse começar, sua vida mudou drasticamente. Quando ainda era apenas uma criança, os titãs, liderados por Cronos, o capturaram. Ele foi levado para as profundezas da Terra e aprisionado dentro de uma prisão titânica, um lugar tão escuro e tão silencioso que até o tempo parecia não existir. Por séculos, Hades permaneceu ali, sem luz, sem calor, sem esperança, mas nunca sem força. Seu olhar, mesmo jovem, carregava resistência, determinação e uma coragem incomum. Enquanto seus irmãos eram devorados, escondidos ou protegidos, Hades permanecia acorrentado nas sombras, aguardando por um destino maior, até que os Ciclopes, libertos por Zeus, derrubaram as correntes antigas. E assim, pela primeira vez em eras, Hades respirou liberdade. Liberto das profundezas, Hades viu o mundo como ele realmente era, um campo de batalha prestes a explodir. A titanomaquia, a grande guerra entre deuses e titãs, havia começado. E Hades, agora adulto e forjado pela escuridão, lutaria lado a lado com Zeus e Poseidon. Foi nesse momento que os Ciclopes presentearam cada deus com uma arma lendária. Para Hades, o presente era mais do que um item de guerra. Era uma extensão de sua própria essência. O elmo da invisibilidade, capaz de torná-lo intocável, imperceptível e imprevisível. Com seu elmo, Hades atravessou as linhas inimigas, infiltrou-se nos pontos mais protegidos e atacou Cronos onde ele menos esperava. Durante anos, o mundo tremeu sob a fúria dessa guerra divina. E quando finalmente os titãs caíram, os três irmãos, vitoriosos, iniciaram uma nova era. Com o fim da luta, era necessário dividir o universo. Zeus, Poseidon e Hades se reuniram para decidir seus domínios. Não houve disputa, não houve conflito. A divisão foi feita pelo sorteio do destino. Zeus recebeu o céu, Poseidon, os mares, e Hades, o submundo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, isso não foi um castigo. Hades não foi exilado, ele foi coroado. O submundo era o reino mais complexo, mais delicado e mais essencial. E apenas ele possuía a disciplina, a frieza e o senso de equilíbrio necessários para governá-lo. Ao descer para as profundezas, Hades não aceitava punição, aceitava responsabilidade. No coração do submundo, Hades construiu um reino ordenado, funcional e justo, não um lugar de fogo e sofrimento eterno, mas um mecanismo perfeito que mantinha o universo em equilíbrio. Ali existiam terras para todas as almas, os campos dos Asfódlos, onde os comuns descansavam, os campos elíseos, um paraíso destinado aos virtuosos, e os Tártaros, um abismo para os tiranos e criminosos. Hades julgava sem raiva, punha a ordem sem crueldade. Seu trono de obsidiana era símbolo de estabilidade, não de terror. Sem ele, a vida perderia sentido. Sem a morte, não haveria ciclo, nem renovação, nem ordem natural. E então, surgiu Perséfone, a deusa da primavera, da beleza simples e da vida em flores. Hades a observou primeiro à distância, não com luxúria ou autoridade, mas com admiração silenciosa. Quando Perséfone atravessou o submundo, algo mudou para sempre entre os dois. Ela não viu um rei cruel,
viu um Deus solitário, disciplinado e honesto. O amor entre eles moldaria as estações. Quando Perséfone retornava à superfície, floresciam as primaveras. Quando permanecia com Hades, o mundo entrava no inverno. E embora Deméter, sua mãe, tivesse se enfurecido, o amor entre Hades e Perséfone era real, mútuo e eterno. Hades raramente deixava o submundo, mas suas decisões ecoavam pelo mundo mortal. Ele puniu reis tiranos que abusavam de seu povo. Condenou Sísifo à própria esperteza infinita. Libertou Teseu quando viu coragem em seu coração. E em um dos momentos mais emocionantes da mitologia, permitiu que Orfeu tentasse resgatar Eurídice, porque reconheceu a pureza do amor do herói. Mesmo quando sabia que o final seria trágico, Hades deu a Orfeu uma chance, pois justiça não é apenas punição, também é compaixão. Com o tempo, os mortais passaram a temer o submundo, e tudo o que é temido acaba sendo distorcido. Artistas antigos pintaram Hades como um tirano. Sacrifícios eram feitos por medo, não por devoção. E assim, sua verdadeira natureza foi apagada. Na realidade, Hades era o único deus que não interferia nos assuntos humanos. O único que não seduzia mortais. O único que não buscava guerras. Mas o medo moldou sua reputação. E a história o transformou em algo que ele nunca foi. Existem fatos pouco conhecidos sobre Hades. Ele raramente aparecia em estátuas, não por terror, mas por respeito. Seu reino era sagrado. Seu domínio era o mais organizado de todos. E ele era conhecido entre os deuses como o mais fiel, o mais constante, o mais disciplinado. Ao contrário do que muitos imaginam, Hades nunca foi o deus da morte. Ele apenas governava o lugar onde as almas descansavam. Seu nome significava o Invisível, um título que representa sua essência discreta e indispensável. Hoje, a mitologia está sendo revisitada. Livros, séries, jogos e artes modernas começaram a revelar um Hades mais próximo da verdade. Um líder justo, um guardião silencioso, um deus que, acima de tudo, mantém o equilíbrio. Hades não é o vilão da mitologia. Nunca foi. Ele é o guardião do equilíbrio, o rei silencioso, o deus que carrega o peso que nenhum outro quis, a sombra que sustenta a luz, a justiça que sustenta a vida. Hades, o mais incompreendido de todos.